tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de tricô. Lembrando que eu também tenho um canal de crochê. Caso vocês gostem dessa técnica, não deixe de dar uma passadinha por lá também. A videoaula de hoje é esse lindo casaquinho, muito fácil de fazer. Ele vai servir por volta de 2 anos, porque eu fiz com fio um pouquinho mais grosso. Se vocês quiserem fazer para recém-nascido, é só usar um fio bem fininho de bebê e agulha 3 ou 3,5, que ele vai ficar para recém-nascido. Se quiser fazer maior, basta usar um fio mais grosso, com agulhas mais grossas também, tá bom? Podem também usar o mesmo fio e fazer aqui mais aumentos. Podem fazer mais comprido o corpo e as mangas, caso vocês queiram um número maior. Eu vou tirar a medida desse aqui. Esse vai servir mais ou menos por volta de 2 anos, tá? Então, aqui, olha, desde o início até o final, ficamos com 35 centímetros. O corpo ficou com 22 e a manga também. Eu fiz com a mesma quantidade de comprimento aqui o corpo e a manga. A largura da manga ficamos com 11 e a largura aqui do corpo com 31 centímetros, tá? Então, aqui a nossa pala, deixa eu medir ela aqui na lateral, ficamos com 16. E se você contar assim, só de cima até embaixo, ficamos com uma média de 12 centímetros mais ou menos. Vou mostrar para você o material que eu usei. Eu usei o fio Candy Baby da Círculo, ele tem 300 metros, o tex dele é 333 e é 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 3,5 a 5. Eu usei a número 4,5, porque eu fiz um teste. Sempre eu aconselho para vocês fazerem um teste, para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. Eu gostei da agulha número 4,5 para o meu ponto. E lembrando que se seu ponto for mais solto, use uma agulha mais fina. Se seu ponto for justo, use uma agulha mais grossa. E lembrando também que dependendo da largura da agulha, a sua peça vai aumentar ou diminuir. Você pode usar agulha reta normal ou agulha circular. Eu prefiro trabalhar com agulha circular, mas vou trabalhar de maneira reta aqui. Essa cor é a 6282. Lembrando que eu usei um novelo e o outro eu precisei para fazer somente um restinho da manga. Então, eu usei praticamente pouquíssimo fio do segundo novelo. Eu usei o segundo novelo para fazer somente esse tamanho de manga. Todo o resto foi somente um novelo, então vai sobrar bastante do segundo novelo. Vocês podem fazer um gorro ou alguma outra coisa que vocês quiserem, tá bom? Eu usei também 2 alfinetes auxiliares para deixar as mangas em espera. Se você não tiver, não tem problema, você pode passar um fiozinho de lã ou então um alfinete de fralda. Eu usei também 4 marcadores, tá? Também para deixar marcado esses pontos aqui, aonde nós vamos fazer um aumento antes e um aumento depois. Uma agulhinha de costura, de tapeçaria, tesourinha. A fita métrica, né? Sempre é bom ter perto para vocês irem regulando aí a altura do seu comprimento, como vocês quiserem aí o tamanho da sua peça. Então, é só isso de material. Vamos começar. Espero que vocês aproveitem a aula e se divirtam tricotando. Vamos lá. Nós vamos iniciar com 79 pontos na agulha. E eu vou fazer 6 carreiras de ponto barra. Em alguns lugares é chamado de ponto gaita ou ponto sanfoninha. Significa que eu vou fazer um ponto tricô e um ponto meia. E para as bordas, sempre no final, eu vou tirar 2 pontos sem fazer.
vocês podem fazer de acordo como estão acostumadas. Pode tirar um ponto sem fazer no início de cada carreira, tá? Então, eu vou tirar 2 pontos sem fazer no final, mas eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou trabalhar um tricô e um meia. E nessa primeira carreira e nas carreiras seguintes, nós acompanhamos os pontos. Onde tem tricô, eu faço tricô, e aonde tem meia, eu faço meia. Então, eu vou chegar ali nos 2 últimos pontos e vou mostrar para vocês como que eu faço a minha borda. Então, eu vim trabalhando um tricô e um meia. Cheguei aqui, olha, nos meus 2 últimos pontos, eu coloco o meu fio para trás e tiro os 2 pontos sem tecer, passando para outra agulha. Esse é o meu modo de fazer, mas vocês podem fazer do jeito que vocês estão acostumadas aí. Então, agora, olha, o meu fio está aqui para esse lado, e aqui eu tenho os 2 pontos que eu tirei sem fazer. Esses 2 pontos eu vou fazer em tricô. E agora, eu tenho que seguir acompanhando os meus pontos. Olha, eu tenho meia aqui. Vou fazer meia em cima de meia e tricô em cima de tricô. Olha, percebam que aqui eu tenho meia, eu faço meia. E aqui eu tenho um tricô, eu faço um tricô. E vou assim até sobrar 2 pontos. Chegando lá, eu faço novamente com vocês. Chegando no final da carreira, coloco meu fio para trás, tiro os 2 pontos sem fazer. Viro novamente, os 2 primeiros pontos eu trabalho em tricô. E sigo acompanhando os pontos. Olha, agora aqui eu tenho tricô. Então, eu sigo acompanhando os pontos. Eu vou fazer mais 4 carreiras dessa forma, totalizando 6 carreiras. Se você gostar de uma barrinha menor, pode fazer menos carreiras. Se você preferir barrinha maior, pode fazer mais carreiras. Eu vou fazer aqui mais 4 carreiras, totalizando 6. Fiz aqui as minhas 6 carreiras. Nessa carreira, nós vamos colocar os marcadores, começar os aumentos, fazer aqui os pontos de tricô para o transpasse e fazer a primeira casinha. Então, tem bastante coisa para fazer agora. Para a primeira frente, eu vou deixar 16 pontos. Então, eu conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No próximo, eu coloco aqui um marcador, pra gente saber os aumentos que a gente vai fazer antes e depois. Pra manga, vou deixar 9. 2, 4, 6, 8, 9. E no próximo, coloco outro marcador. Para a parte das costas, nós vamos deixar 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. No próximo, um marcador. Para outra manga, 9 pontos. 2, 4, 6, 8, 9. E no próximo, outro marcador. E aqui tem que sobrar 16 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tá certinho a nossa conta aqui. Aqui, eu vou fazer a minha primeira casinha de botão. A casinha de botão, quando é feita desse lado, ela é masculina ou unissex. Se você quiser fazer do outro lado, a casinha, ela é só feminina. Como esse meu casaquinho é unissex, eu vou fazer a casinha desse lado. Então, aqui eu inicio com 2 tricôs. E agora, nós também vamos deixar 7 tricôs para cada borda. 7 tricôs no início e no final para cada borda. Como o nosso avesso é em tricô, então a gente não precisa se preocupar. Mas no direito, sempre vai ser 7 no início e 7 no final. E nos outros pontos, nós vamos trabalhar em meia. Então, aqui eu vou começar com 3 tricôs. Vou fazer uma laçada, então, coloco o fio para trás e volto para frente. Pego 2 pontos juntos.
Percebam que nós temos 2, 4, 5. Vou fazer o sexto e o sétimo. Então, são 7 pontos tricô. Agora, até chegar ali no marcador, nós temos 9 pontos. Meu marcador estava escondidinho aqui. Nós temos 9 pontos. Então, eu trabalho 1, 2 em meia. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Chegamos aqui no ponto bem onde a gente vai fazer um aumento antes, um aumento depois. Eu vou trabalhar o meu aumento em laçada e vai ficar um buraquinho. Se você não quiser que fique o buraquinho, você faz a laçada torcida. Então, você torce aqui o fio e coloca na agulha. E vai ser um aumento, tá? O meu eu vou fazer uma laçada, então, como eu faço? Como no meu ponto, o próximo ponto é em meia, eu posso fazer a laçada normalmente, laçar a agulha, ou eu posso deixar o meu fio pra frente e trabalhar, ó, deixo o fio pra frente e trabalho o próximo ponto em meia. A laçada, olha, já vai se formar, tá bom? Então, nós vamos fazer uma laçada, meia e uma laçada. E sigo fazendo os 9 pontos da manga até chegar ali também no meu marcador. Vou repetir a mesma coisa, uma laçada, meia e uma laçada. Essa laçada você pode fazer como você está acostumada, ou então fazer aquele aumento para não ficar o buraquinho, tá? Trabalho agora os 25 pontos da parte das costas, até chegar no outro marcador. Chegando no outro marcador, vou fazer a mesma coisa, uma laçada, meia e uma laçada. Sempre nós vamos fazer laçada, meia e laçada. Trabalho os 9 pontos da manga. Cheguei no outro marcador, vou repetir a mesma coisa, laçada, meia e laçada. Agora, eu faço 9 meias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou finalizar com 7 tricôs, como eu combinei com vocês. 1, 2, 3, 4, vou fazer o quinto e os 2 últimos eu vou tirar sem fazer. Coloco o meu fio pra trás e tiro os 2 últimos sem fazer. Olha como está ficando aqui a nossa bordinha. Aqui fica desse jeito e aqui fica assim também, do lado do avesso. O avesso eu vou voltar sempre em tricô. Estou pelo lado direito novamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos iniciar com 7 tricôs, seguimos em meia até o marcador, agora nós temos 10 meias, porque fizemos um aumento. Aqui, olha, no ponto do marcador, nós vamos fazer uma laçada antes e uma laçada depois. Então, vamos lá, 7 tricôs, 10 meias, laçada, meia laçada. Seguimos fazendo o ponto aqui da manga, que agora temos 11, porque aumentamos um desse lado e um desse lado. Então, fazemos 11 meias, laçada, meia no ponto do marcador e laçada. Seguimos fazendo os pontos das costas, que aumentou também mais 2 de cada lado, são 27 pontos. Cheguei aqui no ponto do marcador, laçada, meia no ponto do marcador, laçada. 11 meias da manga, laçada, meia laçada, 10 meias e 7 tricôs, tá certo? Então, só fazendo tudo em meia, uma laçada antes e uma laçada depois do ponto do marcador.
e volto todo em tricô. E aí, nós vamos começar o nosso motivo, que também é bem fácil e tranquilo de fazer. Fiz, então, mais 2 carreiras, e nessa carreira, nós vamos começar o nosso motivo. Continuo aqui com os meus 7 pontos de borda, não podemos esquecer. 7. Nós vamos iniciar com 2 meias. Faço 1, 2, e vou fazer uma laçada e 2 pontos juntos. Uma laçada e pego aqui, olha, 2 pontos juntos em meia. A distância entre um ponto e outro será sempre de 4 meias, apenas no início que a gente vai mudar, tá certo? Então, agora, eu fiz laçada 2 meias, vou fazer 1, 2, 3, 4 meias, uma laçada e 2 pontos juntos em meia. Aqui, olha, estamos chegando no marcador, então, eu trabalho, ó, 1 meia, o ponto do marcador, eu vou fazer uma laçada antes, o ponto meia e uma laçada depois. Agora, para iniciar o motivo aqui na parte da manga, eu vou fazer 3 meias. 1, 2, 3, uma laçada e 2 pontos juntos em meia. E faço 4 meias agora, que é a distância entre um motivo e outro. 1, 2, 3, 4. Uma laçada e 2 pontos juntos em meia. E finalizo aqui até chegar no marcador, eu tenho 2 meias. 1, 2. Faço a laçada, o meia e outra laçada. Aqui na parte das costas, para começar o nosso motivo, eu vou fazer 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5. Uma laçada e 2 pontos juntos em meia. Entre o motivo e outro, são 4 meias. Então, 1, 2, 3, 4. Uma laçada e 2 pontos juntos em meia. E vou repetir, porque aqui eu tenho mais pontos. 1, 2, 3, 4. Uma laçada, 2 pontos juntos em meia. Novamente, 1, 2, 3, 4, uma laçada e 2 pontos juntos em meia. E aqui, olha, eu vou finalizar apenas com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, chegamos no ponto do marcador. Vamos fazer laçada, meia laçada, e aqui na manga, vou iniciar com 3 meias. 1, 2, 3, laçada, 2 pontos juntos em meia, e agora, entre um e outro, são 4 meias. 1, 2, 3, 4, laçada, 2 pontos juntos em meia. Aqui, para chegar até o marcador, temos 2 pontos. Vamos fazer laçada, meia laçada, e para iniciar a outra frente, 2 meias. 1, 2, laçada, 2 pontos juntos em meia, 4 meias, 1, 2, 3, 4, laçada, 2 pontos juntos em meia, e aqui, olha, temos apenas 1 meia. Finalizo meus pontos de borda, que eu vou fazer 5,
ponho o meu fio para trás e tiro 2 sem fazer. Agora, nós vamos voltar toda a carreira em tricô, fazendo inclusive as laçadinhas em tricô, e vou fazer mais 4 carreiras somente aqui, trabalhando direito em meia, fazendo os aumentos e voltando em tricô. Então, vou voltar em tricô, faço a minha carreira de meia fazendo os aumentos, volto em tricô e faço outra carreira de meia fazendo os aumentos. No total, são 5 carreiras. Para quem não sabe, cada carreira é só uma ida, tá bom? Então, eu volto em tricô e o direito eu faço em meia, fazendo aqui somente os aumentos, um ponto antes e um ponto depois do marcador. Meu marcador tá aqui embaixo, vocês podem ir subindo o marcador para não se perderem, tá bom? Então, só fazendo esse trabalhinho bem tranquilo, em meia pelo direito, tricô pelo avesso, 5 carreiras. Fiz aqui as 5 carreiras, olha, está ficando assim o nosso trabalho. Para vocês não se perderem, olha, estamos com 1, 2, 3, 4, 5 cordões. Ou então, vocês podem contar por aqui também, ó. Uma, 2, 3, 4, 5. Dá para perceber que são 5 carreiras aqui de cordãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para vocês não se perderem aí. Agora, aqui, nós vamos intercalar esses motivos, tá? Para ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Então, iniciamos aqui com o 7 de borda, ainda não vou fazer a outra casinha. A distância da casinha vai ser de acordo com o tamanho do seu botão. Se o seu botão for pequenininho e você estiver também trabalhando uma peça com fio menor, você diminui a distância. Se seu botão é maior, você também aumenta a distância. Aqui, olha, nós temos que fazer o motivo bem aqui no centro entre um e outro. E para isso, aqui eu vou começar com 5 pontos. Eu vou mostrar por quê. 1, 2, ó, o terceiro ponto é esse aqui, 3, 4 e 5. Aí, o que eu tenho que ver? Percebam que aqui é o ponto do outro, ó, bem em cima. Eu não conto esse, eu conto sempre 3 para fazer a minha laçada. Então, 3 pontos depois desse aqui. Então, eu fiz 5 pontos, laçada e 2 juntos. E agora, lembram que entre um e outro são 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu faço a minha laçada e 2 pontos juntos. E sigo até o ponto do marcador. Eu tenho aqui apenas um ponto, eu faço um ponto. Percebam também que eu subi o meu marcador. Laçada, meia e laçada. Como eu vou saber com quantos pontos eu começo aqui? Percebam que esse aqui é o meu ponto do meu motivo anterior. Eu conto 1, 2, 3. Então, olha, eu vou começar com 3 até chegar ali. Faço 1, 2, 3, laçada e 2 juntos. E agora, eu faço de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Laçada e 2 juntos. Novamente, 1, 2, 3, 4. Laçada e 2 juntos. Sigo aqui até o marcador, tenho 2 pontos, 1, 2, laçada, meia, laçada. E agora, como que eu vou ter que contar aqui? Ó, eu tenho aqui o meu ponto da carreira anterior, né? Eu conto 1, 2, 3, e aqui eu vou ter que começar, então, com 5. Faço 1, 2, 3, 4, 5.
vou fazer a laçada, 2 juntos. E a partir daqui, eu faço 4 pontos, uma laçada, 2 juntos, 4 pontos, uma laçada, 2 juntos, até chegar no marcador. Voltei aqui, olha, laçada, 2 juntos, e tenho 1, 2, 3, 4. Cheguei no marcador, laçada, meia, laçada. Vamos olhar aqui, olha, eu tenho o ponto do meu motivo. Eu conto 1, 2, 3. Então, eu vou começar com 1, 2, 3, laçada e 2 juntos. E a partir daqui, 4, 1, 2, 3, 4, laçada e 2 juntos. E repito novamente. 1, 2, 3, 4, laçada e 2 juntos. Tenho aqui, antes do marcador, 2 pontos. 1, 2. Então, uma laçada antes do marcador, faço meia, uma laçada depois. Vamos ver aqui novamente. Temos o ponto, eu conto 1, 2, 3. Vou fazer apenas 2. 1, 2. Laçada, 2 juntos. 1, 2, 3 e 4. Laçada, 2 juntos. 1, 2, 3 e 4. E aqui, finalizo com meus pontos de borda e vou fazer mais 5 carreiras. Tricô no avesso, meia no direito, fazendo apenas os aumentos. E depois, vamos voltar, intercalar os pontos. Eu volto para explicar para vocês, tá bom? Agora, eu volto o avesso e faço mais 4 carreiras sem nenhum motivo, somente aumentando aqui um ponto antes e um ponto depois no marcador. Bom, gente, olha, fiz mais 5 carreiras e agora nós vamos continuar com os aumentos e os nossos motivos. Para fazer o próximo motivo, olha, eu vou vir aqui nesse último motivo, percebe? Então, aqui eu tenho o ponto bem central, eu vou contar 1, 2, 3, e a partir daqui eu vou fazer a laçada e 2 juntos. Então, eu tenho 2 pontos aqui. Vai ficar exatamente em cima desse primeiro ponto que nós fizemos. Como vamos fazer aqui aonde nós aumentamos de cada lado? Então, eu venho nesse último motivo e faço a mesma coisa, ó. Temos o meia bem central em cima daqui do nosso furinho. Eu conto 1, 2, 3, faço a laçada e 2 juntos. E aqui, olha, eu tenho 3 pontos. Então, eu faço 3 pontos, laçada, 2 juntos. A partir daqui, vou fazendo de 4 em 4. Na parte das costas, a mesma coisa, olha, tô aqui, né? Eu conto 1, 2, 3, a partir daqui, eu vou fazer o meu motivo. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 juntos. E sigo fazendo 4 meias, laçada, 2 juntos, 4 meias, laçada, 2 juntos, até terminar. Aqui, né, sempre fazendo laçada, meia laçada, e aqui a mesma coisa, olha. Venho aqui, conto 1, 2, 3, aqui eu tenho 3, então, eu faço 3, laçada, 2 juntos. E sigo fazendo 4 meias, laçada, 2 juntos. No finalzinho, a mesma coisa, olha. Venho aqui, conto 1, 2, 3. Então, eu trabalho aqui 2, laçada, 2 juntos, e depois 4 meias, laçada, 2 juntos, tá bom? Eu vou fazer
17 aumentos. Vocês podem fazer 16, 17, 18, vai ficar aí a gosto de vocês, vai depender o tamanho que vocês querem que fica o seu casaquinho, tá bom? Volto para mostrar para vocês com quanto eu fiquei de largura, com quantos pontos eu fiquei, tudo certinho, seguindo dessa mesma forma que eu fiz com vocês, sempre intercalando aqui os pontos. E o pontinho aqui, o próximo, ó, vai ficar bem exatamente embaixo desse outro aqui, tá? E quando a gente for intercalar, vai ficar exatamente em cima, né? Na verdade, desse outro aqui. Então, vou fazer aqui a minha palhinha e volto para mostrar como ficou. Fiz aqui a minha pala com 16 aumentos. E eu fiquei com a altura de 14 centímetros e meio. Se vocês quiserem aumentar mais, fiquem à vontade. Se quiserem aumentar menos, também. Como vocês vão saber se aumentaram 16 pontos para aquelas que são mais iniciantes? Vocês podem contar aqui pelos cordõezinhos de tricô, tendo 16 cordões, significa que vocês aumentaram 16 vezes. Pode contar aqui por esses furinhos, tá? São 16 furinhos. Ou então, pode contar os pontos até o marcador. Nós iniciamos com 16, aumentamos 16, então temos que ter 32 pontos até o marcador. No total, nós temos 207 pontos, tá certo? Agora, nós vamos separar o corpo das mangas. Eu vou vir trabalhando aqui até chegar no marcador e depois eu volto para separar com vocês. E aqui, percebam que eu fiz o último motivo. Aqui, olha, eu já fiz 3 carreiras, 1, 2, 3, depois do nosso motivo. Então, vai faltar a carreira do direito, que a gente vai fazer a separação. Depois, eu vou voltar ao avesso e reiniciar o nosso ponto. Então, eu vou trabalhar ali até o marcador. Lembrando aqui também, olha, a minha casinha eu fiz depois de 10 cordões. E a distância entre uma e a outra ficou com 6,5, tá? Então, essa distância vocês podem aumentar ou pode diminuir, a gosto aí de vocês. Cheguei aqui, olha, no meu marcador. Esse ponto do marcador e o outro ponto do marcador, eu vou deixar para a parte da manga. Eu tenho 41 pontos aqui, vou somar um desse lado e um desse lado, nós teremos para a manga 43 pontos. Então, eu tiro esse marcador e vou repassar aqui por um alfinete de reserva todos esses meus pontos. Se você não tiver esse alfinete, você pode passar um fiozinho de lã, ou então pode passar um alfinete menorzinho, tá? O que vocês tiverem aí em mãos. Então, são 43 pontos no total, contando com o ponto do marcador. Então, eu vou retirar aqui todos os pontos e vou reservar. Ó, chegando aqui no marcador, eu retiro e passo esse ponto também na reserva. E venho trabalhando os pontos aqui da parte das costas, continuando trabalhando todo em meia, né? Que essa carreira em meia, até chegar no outro marcador. Temos 57 pontos. Cheguei aqui na outra marcação, olha, eu vou tirar o marcador e vou repassar também esses pontos aqui da manga para um alfinete ou para um fiozinho de lã para ele ficar aguardando. E vou seguir até o outro marcador. Cheguei aqui no outro, eu retiro, passo aqui para reserva, fecho o meu alfinete, vou finalizar essa carreira em meia, terminando aqui os meus pontos de borda em tricô,
Se vocês estiverem fazendo a borda, façam a borda e vou voltar toda a carreira do avesso em tricô. Ficamos aqui, olha só, com a nossa peça separada, olha que gracinha que tá a pala. Agora, nós vamos recomeçar os pontos, o ponto fantasia. Eu vou recomeçar aqui com vocês e vou mostrar como que vai ficar aqui embaixo da axila. Olha, aqui a gente começou com 2, então é hora da gente começar com 5. Venho fazendo aqui os pontos de borda normalmente. E aqui eu reinicio com 5 pontos, igual esse aqui de baixo. Aqui eu comecei com 2 e aqui eu vou começar com 5 pra gente poder intercalar. 1, 2, 3, 4, 5. Uma laçada e 2 pontos juntos em meia. A partir daqui, são 4 meias. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, uma laçada, 2 pontos juntos em meia. Olha, tá bem certinho. 1, 2, 3, 4, uma laçada, 2 pontos juntos em meia. Novamente, 1, 2, 3, 4, uma laçada, olha, estão bem aqui no meio já, 2 pontos juntos em meia. 1, 2, 3, 4, uma laçada, 2 pontos juntos em meia. Vamos ver se tá certinho, olha. 1, 2, 3, 4, uma laçada e 2 pontos juntos em meia. Percebam, olha, que a laçada ficou bem certinho aqui, embaixo aqui da outra laçada. Então, significa que estamos bem certinho o nosso ponto. E agora é só seguir. 4 meias, laçada, 2 juntos. 4 meia, laçada, 2 juntos. No finalzinho, nós terminamos com 2 juntos e 4 meias. Façam 5 carreiras e depois retornem o motivo do ponto da mesma forma que vocês estavam fazendo. Igualzinho aqui. Só não precisa prestar atenção no início e depois é facinho. Só fazer 4 meias, uma laçada e 2 juntos. E aqui eu vou seguir fazendo por mais ou menos uns 15 centímetros, tá? De 15 a 16, e depois a gente ainda vai fazer a barrinha um por um, igual começamos aqui. Eu vou fazer aqui os meus e volto para mostrar quantas repetições do ponto eu fiz e quantos centímetros eu fiquei. Então, é só seguir fazendo a mesma coisa que vocês fizeram aqui no início. Bem tranquilo esse pontinho e fica uma gracinha. E lembram também de fazer a casinha de botão. Vocês podem pôr 3 botões ou podem pôr os botõezinhos até o final, tá? Então, eu vou fazer o meu corpo aqui e já retorno para mostrar como que ficou. Vim fazendo aqui o corpo do meu casaquinho. Trabalhei 4 casinhas, como eu combinei com vocês, a cada 10 cordões. E aqui, olha, o meu deu, depois que nós fizemos a separação, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos do nosso ponto. Fiz aqui mais 1, 2, 3, 4 carreiras. E ao invés de a gente fazer o próximo motivo, eu fiz 8 carreiras de ponto barra, como eu fiz aqui. Aqui nós fizemos 6, eu finalizei com 8. Você pode fazer mais larga ou mais estreita, ou então continuar também em cordões de tricô aqui para fazer a barrinha. Em centímetros, aqui o meu corpo ficou num total de 22 centímetros, tá? Então, vocês podem fazer mais comprido, podem fazer mais curto, da maneira como vocês quiserem. Olha, do início até o fim, temos 34 centímetros.
Agora, nós vamos fazer as manguinhas. E lembrando que ainda estou, olha, com o primeiro novelo. Então, eu fiz toda essa parte e ainda eu estou no primeiro novelo. Aqui, nós vamos retirar os pontos do alfinete ou do cordãozinho de lã que você passou. Então, vocês vão ter que prestar atenção que aqui, olha, a hora que vocês forem retirar, vocês terão que voltar o lado do avesso para você. Então, a gente vai retirar nesse sentido aqui, olha, o lado do avesso virado para você, para o seu lado aqui. Vou pôr mais para frente. Olha só, então aqui, olha, é o lado do avesso e eu vou seguir com a minha agulha, retirando os pontos, virando ela para o lado do direito, tá? Nós vamos iniciar a manga para o lado do direito. Então, só devolver agora todos os pontos da manga. Vou amarrar o meu fio aqui nesse primeiro ponto, olha, só passar o fio, amarrar ele aqui, nesse primeiro ponto, deixa um pedacinho para poder esconder e arrematar. E aqui, nós temos que fazer mais 2 carreiras, o lado do direito e o lado do avesso, para completar 5 carreiras no total. Então, eu vou fazer em meia pelo direito e tricô pelo avesso. E depois, nós já vamos iniciar o próximo motivo. Vamos iniciar o nosso próximo motivo com 3 meias. 1, 2, 3... Vou fazer a laçada e pegar 2 pontos juntos. E a partir daqui, eu sigo fazendo de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4 meias, uma laçada e 2 pontos juntos. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 meias, uma laçada e 2 pontos juntos. E vou assim até o final. Lá no finalzinho, eu volto para mostrar como nós vamos finalizar. Trabalhei 4 meias, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, vai me sobrar 2 pontos meia. E agora, nós fazemos 5 carreiras sem nenhum motivo. Avesso em tricô, direito em meia, 5 carreiras, como nós fizemos nas outras partes, no corpo e aqui na palhinha, tá bom? 5 carreiras em ponto meia pelo direito, tricô pelo avesso. Fiz aqui as 5 carreiras e agora, para o segundo motivo, nós vamos iniciar com 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, guarde essa sequência. Para esse motivo que nós fizemos na carreira anterior, nós iniciamos com 3. E agora, o segundo, vocês vão iniciar com 6. Vai ser sempre essa sequência, tá certo? Para ele ficar bem intercaladinho. Então, uma laçada, 2 pontos juntos em meia. A partir daqui, nós fazemos 4. 1, 2, 3, 4. Uma laçada, 2 pontos juntos em meia, até o final da carreira. Lá no finalzinho, eu retorno. Chegando aqui no final, fiz 4 meias, uma laçada, 2 pontos juntos em meia. E aqui eu tenho 5 meias. Vou finalizar com 1, 2, 3, 4 e 5. Percebam que a gente não consegue fazer mais nenhum motivo. E agora, eu repito, 5 carreiras, fazendo tricô pelo avesso e meia no direito. E volto nesse primeiro que eu fiz com vocês. Eu vou fazer a manga do mesmo tamanho que eu fiz o corpo. Então, vocês vejam aí o tamanho que vocês estão fazendo, se querem fazer maior ou menor.
Quando estiver na última carreira, eu vou diminuir alguns pontos antes de fazer o punho, para o punho ficar mais fechadinho. Eu volto para fazer junto com vocês. Então, agora, só trabalhando esse ponto fantasia, até o comprimento que vocês desejarem, eu fiz por 7 vezes, tá? E depois eu fiz mais 4 carreiras. Na última carreira, então, nós vamos pelo lado do avesso arrematar alguns pontos. Vim fazendo a minha manguinha, olha só, da mesma forma que eu fiz o corpo, repeti por 7 vezes o nosso motivo, intercalando bem certinho, olha. Ficou bem certinha do tamanho do corpo. E aí, aqui, olha, eu fiz 4 carreiras, estou na quinta, né? 4 carreiras depois que eu fiz o motivo, estou na quinta, que é a carreira de tricô pelo lado do avesso. E aqui eu vou diminuir alguns pontos para o punho ficar mais ajustado. Então, eu trabalho 2 tricôs e vou pegar 2 pontos juntos, olha, para diminuir os nossos pontos. E assim eu vou 2 tricôs e 2 pontos juntos em tricô. 2 tricôs e 2 pontos juntos em tricô. Vou trabalhar assim por toda essa carreira e depois eu vou fazer o ponto barra, igual eu finalizei aqui na parte do corpo. Aqui eu finalizei com 8 carreiras e pelo lado do direito eu arrematei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer 8 carreiras de ponto barra e arrematar pelo lado do direito. Terminando essa manguinha, vocês vão pegar a outra igualzinho, da mesma forma que fizemos essa daqui. Vão trabalhar exatamente o mesmo comprimento e fazer do mesmo jeito. No finalzinho também arrematar alguns pontos e finalizar. Aí depois só vai faltar costurar as manguinhas e pregar os botõezinhos. Terminei uma manguinha aqui, olha, eu fiz o meu punho. E aqui na segunda manguinha, eu também fiz aqui o meu punho e vou arrematar com vocês, porque tem pessoas que não sabem como arrematar. E eu queria mostrar uma outra coisa, olha só. Eu fiz com apenas um novelo, todo o casaquinho, uma manguinha, e aqui, olha, o segundo novelo, eu fiz somente essa parte aqui da manga. Então, rendeu muito. Se vocês quiserem, dá pra fazer um gorro, tá? Então, vai sobrar bastante do segundo novelo. Eu usei apenas esse tantinho aqui pra finalizar a segunda manga. Aqui, pra arrematar, vocês podem arrematar todo em tricô, como eu vou fazer, ou pode arrematar seguindo os pontos. Olha, o meu aqui, olha, ficou todo em tricô. Vocês podem arrematar seguindo os pontos também, vou mostrar como. Aqui eu vou trabalhar um tricô. E aqui, olha, seria a meia. Então, se vocês quiserem, trabalhem seguindo os pontos, façam meia. Eu vou fazer em tricô. Estando com 2 pontos na agulha, eu vou pegar esse primeiro ponto que está do lado de dentro, vou passar por cima do segundo ponto e vou jogar para fora da agulha, dessa forma. A partir daqui, eu faço mais de um em um. Faço um, sempre quando fico com 2, pego esse que está do lado de dentro, jogo por cima do ponto que está para o lado de fora. Jogo para fora da agulha. E assim eu vou, né, trabalhando de um em um, quando fica com 2, eu pego o de dentro e jogo por cima. Então, eu vou fazer tudo em tricô, se vocês quiserem, pode fazer acompanhando os pontos. Nós vamos fazer isso até sobrar um ponto. Quando sobrar um ponto, a gente corta um bom pedaço de fio para deixar aqui para a costura da manguinha, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui e volto com vocês para a gente costurar. Eu vou pregar os meus botõezinhos também e arrematar alguns fios que já posso arrematar, como esse aqui do início, olha, eu já posso arrematar, e esse aqui também do final. Depois, aqui a gente vai costurar a manga e pregar os botões.
Aqui, olha, sobrou um ponto, eu estico esse ponto, deixo um pedaço aqui, o suficiente para costurar aqui a manguinha, olha, com uma sobra, corto, passo esse fio aqui por dentro do último ponto, ajusto aqui, olha, bem, venho com a agulhinha de costura, passo esse fio aqui pela agulha de costura. E nós vamos costurar aqui pelo lado do direito. Então, eu venho aqui, olha, pelo lado do direito, pego no primeiro pontinho aqui, com esse próprio fio, ó, que nós deixamos pra costura. Volto aqui nesse primeiro ponto, ajusto, volto, dou um nozinho pra gente prender o fio. Ó. E agora, a gente vem pegando um pontinho de cada lado, ó. Eu venho aqui, pego um pontinho desse lado, vou para o outro e pego um pontinho do outro lado. Sempre deixando esse da borda pra dentro, tá? Sempre deixando um pontinho pra dentro e ajusto. Venho aqui, pego um pontinho desse lado, ajusto. Vou do outro, também pego, olha, 2 alcinhas, tá? E ajusto. Volto aqui, pego aqui 2 pontinhos, ó, 2 alcinhas, deixando ali pro lado de dentro o primeiro ponto. Aqui também, ó, deixando pra dentro o primeiro ponto. E vou ajustando, ó. E eu vou fazer isso por toda a extensão da manguinha. Pegando um pontinho de um lado e um pontinho do outro. E vou fazendo isso por toda essa extensão aqui da manguinha, olha, tá? Cheguei aqui onde eu tenho os pontinhos, desenrolo aqui com o dedo, olha. Pego 2 pontinhos do outro lado, desenrolo aqui com o dedo, tá? E assim eu vou pegando um pontinho de cada lado, até chegar aqui nesse finalzinho, olha. Chegando aqui, eu igualo bem certinho, olha, tenho esse fio aqui também, vocês podem usar para costura, se vocês deixaram um pedaço grande, coloquem esse fio para dentro e arrematem, tá? Se ficar um furinho aqui, ó, vocês ajustem bem. Quando chegar aqui, eu volto, tá? Para mostrar certinho como que é feito. Olha só, vim costurando e cheguei aqui aonde nós emendamos o fio para começar a manguinha. Posso aproveitar, dar um nozinho também aqui, olha, para ficar bem ajustadinho esse fio. Como eu ainda tenho fio aqui, eu vou usar esse e esse aqui eu vou pôr para dentro para esconder, ó. E aqui temos aquele ponto meia, que é dos nossos aumentos, lembram? Então, eu venho aqui, pego um desses pontos meia, ó, pego o primeiro, puxo e venho aqui e pego aqui o segundo também, ó, pra ficar bem ajustadinho. Aqui, olha, não precisaria costurar, mas se vocês acharem que tá muito solto, podem pegar aqui, ó, passar a agulhinha aqui, bem nessa divisão, ajustar, e vou ali também e passo aqui pra ficar mais ajustadinho, ó, tá? Deixa um pouquinho solto, porque é uma laçadinha mesmo, ó. Pode colocar pra dentro. E aqui vocês vão esconder bem certinho, ó, dá um nozinho. Dá um nozinho, esse aqui é o outro fio também que a gente vai esconder. E aqui eu venho passando o meu fio aonde eu acho que dá pra ir passando, olha, sem deixar aparecer pelo lado do direito. Então, só venho escondendo aqui da melhor maneira que vocês conseguirem. Pode dar mais um nozinho, ó. E aí, já pode cortar. Vou passar mais um pouquinho aqui, e aí já podemos cortar, tá certo? Então, vocês vão fazer isso na outra manguinha, vão esconder todos os fios, ó, ficou dessa maneira aqui, tá? A nossa costura, ó.
Vamos fazer a mesma coisa e o restante dos acabamentos. Finalizei aqui os meus acabamentos, olha só que amorzinho que ficou, preguei os botõezinhos, costurei as manguinhas, escondi todos os fios, olha só que amor que ficou. Eu espero também que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito e quer receber as notificações de novos vídeos, você precisa se inscrever e ativar o sininho, que o YouTube sempre vai te avisar quando eu tiver novos vídeos. Se você gostou, fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso é uma retribuição ao meu trabalho, ajuda o meu canal a crescer e eu já te agradeço por isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!